Eu gostaria de começar te contando uma breve história real. Uma vez, um menino, ele morava numa fazenda junto com seu pai. O pai dele era administrador de uma grande fazenda com muitos empregados e tudo mais. E quando ele já estava adolescente, na casa dos 12, 13 anos, ele falou assim para o pai: olha pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou de bicicleta hoje para a escola, e de lá eu quero ir direto para o local de trabalho, eu quero que o senhor me ensine a mexer no trator. Eu quero muito aprender a mexer com o trator, eu quero arar a terra, eu quero aprender a trabalhar, eu quero fazer isso aí. E o pai concordou. Então, eles se encontraram e o pai ensinou para ele, passou a tarde ali arando, e o irmão dele ensinou mais coisas sobre o trator, e aquilo se tornou uma coisa muito divertida para ele. Todos os dias, então, ele ia, depois da escola, ele ia para lá e trabalhava. Mas o pai dele tinha dado uma lição muito importante naquele dia, que foi o seguinte: depois de trabalhar, ele falou assim: está vendo aqui o ponteiro do combustível? Está acabando, nós vamos voltar agora para reabastecer, mas eu quero te explicar o seguinte, que você, quando ver que o combustível está acabando e o motor estiver quente do trator, então você vai largar para lá, vai pescar, vai dormir, vai para outro lugar, e só vai voltar para abastecer esse trator quando ele estiver com o motor frio. Então tá bom. O menino concordou, entendeu? E passaram-se os meses, ele foi trabalhando naquilo, gostou. Mas um dia, ele estava trabalhando, alegre, feliz e sorridente, quando ele percebeu que o combustível estava acabando e faltava só mais pouco tempo de trabalho para ele terminar aquela área. E ele pensou assim: puxa vida, se eu terminar essa parte aqui, meu pai vai ficar super orgulhoso. Então ele pegou, foi para o local lá onde abastecia e não quis esperar o trator esfriar, porque ele queria muito terminar o serviço. E aí você sabe o que aconteceu, Ele foi abastecendo o trator, só que ele escorregou da escada ali que ele precisava subir, e aí o combustível espalhou pelo trator todo, o trator pegou fogo, E em frente aos olhos dele, ele fala no livro, que ele viu tudo pegando fogo e virando fumaça, e ele pensou: eu sou um homem morto. Foi correndo para a sua bicicleta, voltou para casa, quando percebeu que o carro do pai não estava na garagem. Então ele pensou assim: o que será que aconteceu? Então ele respirou firme, fingiu que nada tinha acontecido, e foi para um lado, para o outro, perguntou: e aí mãe, como é que estão as coisas? E o pai? O seu pai viajou a trabalho. E aí ele pensou: nossa, eu sou um menino de sorte, Quando meu pai voltar, ele nem vai saber que fui eu, que aconteceu comigo. E aí passaram-se alguns dias, o pai voltou e ele ficou naquele dilema: eu conto ou não conto para o meu pai o que aconteceu? Mas ele achou melhor ficar quieto. O pai não falou nada. Chegou então o almoço, todo mundo se alimentou e ele ficou quieto, ninguém fala nada. E aí então, na hora da sobremesa, o pai foi servir sorvete para a família e colocou um copo grande para cada um deles. Quando chegou na vez do menino, colocou um copo pequeno. E aí então o menino pensou assim: meu pai descobriu, e saiu chorando, foi para a sala falando: fui eu, pai, fui eu que coloquei combustível e o trator pegou fogo. Eu vou trabalhar o resto da vida, se preciso for, para pagar aquele trator. E aí então o pai pegou, falou assim com ele: Bill, não precisa se preocupar com o trator, ele estava segurado, já tem um novo trator lá. Quando eu te expliquei aquela regra de não abastecer com o motor quente, eu não estava preocupado com o trator, eu estava preocupado com que você não se machucasse. Eu não queria que você se machucasse. Da mesma maneira, irmãos e amigos aqui presentes, a palavra de Deus é uma instrução para que nós não nos machuquemos. Quando Deus nos orienta, quando Deus fala para nós não fazermos certas coisas, Ele está tomando cuidado para que nós não venhamos a nos machucar. E a mensagem de hoje, não julgueis pela aparência, eu gostaria de falar, primeiramente, eu quero falar para os jovens.
eu quero falar primeiro, eu gostaria de falar com os jovens dessa igreja, principalmente sentam ali, para de rir, olhar no celular, quem está olhando aí. Não vou falar que é a Sara, que ela me pediu para eu não falar dela na pregação, né? Então, não vou falar que é a minha filha. Então, primeira coisa que eu quero falar, o que Deus tem a dizer sobre não julgueis pela aparência para os nossos jovens. Né? Lembra do que eu vou te falar antes. Pensa no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Que Deus tem a dizer para nós e para vocês, jovens, é para que vocês não se machuquem no futuro. Existem 3 coisas fundamentais, jovens, que você deve se lembrar sempre, todos os dias, sobre decisões para a sua vida, que talvez você ainda não decidiu, não chegou o momento, ainda não deu para realizar isso. A primeira coisa é, você deve se preocupar com a igreja, o seu relacionamento com Deus, a igreja a qual você faz parte. Se ela é comprometida com a palavra de Deus, se é uma igreja ativa, se é uma igreja onde você está crescendo, está tendo oportunidade de crescer espiritualmente. A primeira coisa é essa. Tome muito cuidado com isso, com a igreja. Segundo lugar que eu quero te falar, não que seja mais importante do que o terceiro, mas eu vou enfatizar mais o outro, é a sua profissão. Cuide para que você tenha uma profissão em que você não precise trabalhar demais e ganhar pouco, em que você possa ter tempo para se dedicar à sua família, ao reino de Deus, que você tenha uma condição financeira boa o suficiente para sustentar a sua família e também para ajudar aqueles que necessitem. E a terceira coisa, muito importante, que é esse o ponto que eu quero trazer, especialmente para os jovens que estão me escutando, tem lá também, é que com quem você vai se casar. Com quem você vai se casar. A terceira coisa, não julgue pela aparência. Eu falo para os meus alunos de 11, 12 anos, né, quando eu vou ensinar o famoso verbo to be, né, quando eu vou ensinar isso aí lá, eu falo para os alunos o seguinte, ó, eu conto assim, quando você fala para o seu amigo, eu vou te apresentar uma menina, a primeira coisa que ele pergunta é, is she beautiful? Ou seja, é ela bonita? Né? E as meninas, quando falam, eu vou te apresentar um amigo, a primeira coisa que ela pergunta é, is he rich? Né? Ele é rico? Ele tem dinheiro? Né? Então, moça, jovem, não julgue pela aparência. Não pense assim, ele é um cara legal, ele é engraçado, tá? Ele tem um bom emprego, até mesmo ele vem na igreja. Essas coisas, ele é legal, é engraçado, tem um bom emprego, essas coisas são importantes, são boas, mas não é isso a essência. Você não pode julgar se essa pessoa, se isso realmente vai ser um casamento feliz para você. Não pense que o casamento é um grande parque de diversões. Pode ser um parque de diversões parecido com o parque dos dinossauros, né? Muitos morrem. Então, assim, muitos morrem mesmo, muitos morrem no casamento. O casamento de muitos acabou por aí, né? Por aí, por aqui mesmo, aqui dentro da igreja, né? Nossa. Da próxima vez vamos colocar uma rolha aqui. Nossa. Então, não fica se baseando, moça especialmente, nessas coisas, e rapazes, da aparência. Eu quero dizer que o só vir na igreja também não adianta nada. Eu quero te ensinar uma regra de ouro que um missionário que me evangelizou e me batizou, me ensinou quando eu tinha apenas 16 anos, há pouquíssimos dias atrás, né? A regra de ouro é, ore por alguém que te ajude a ir para o céu. Isso é essencial, é esse o ponto mais importante. Ore por alguém que te ajude a ir para o céu. Não pense, esse cara é legal, esse cara é engraçado, essa menina é muito bonita. Não é isso, isso é importante, mas não é isso o mais importante. Tá? Não pense, ele tem dinheiro, ele tem um bom emprego, ele está numa boa faculdade. Isso daí é importante, mas não é o mais importante. E também, se ele vem na igreja,
Se ela vem na igreja, mas não tem um compromisso com Deus, porque o só vir na igreja não adianta nada. Tá? A segunda regra de ouro que eu quero te dar, e essa aqui não foi ninguém que me ensinou, não. Eu que inventei sozinho, quando eu era jovem, é o seguinte. Decida antes de encontrar a pessoa, decida antes de encontrar que tipo de pessoa você quer. Antes de encontrar. Pode parecer um pouco assim estranho, fora do normal. Como é que eu vou decidir? Eu vi e me apaixonei. Infelizmente, você pode se apaixonar a vida inteira por muitas pessoas. Até mesmo depois de casado, você pode se apaixonar por outra pessoa, deixar de se apaixonar. Infelizmente, o nosso coração, ele é muito enganoso, a palavra de Deus diz. Então não deixe que a pessoa que aparece e que te traz brilho nos olhos seja aquela que vai ficar com você até o divórcio, ou até que a coisa fique tão ruim que ele te mate ou você mate ele. Não deixe isso acontecer. Pense antes. Já tenha, se você gosta de uma pessoa que pratica esportes, é claro que depois da prioridade, né, em primeiro lugar, o reino de Deus, então já vai pensando nisso, já vai orando a Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu queria ser missionário. Quando eu tinha 14 anos, eu queria fazer um curso da Bíblia, eu queria ser missionário. Então eu orei a Deus, eu queria encontrar uma namorada, uma mulher que me acompanhasse no campo missionário. Então eu já tinha essa decisão tomada antes de conhecer. Então se eu conhecesse uma garota, ela podia ser linda, maravilhosa, Miss Universo. Claro que eu não ia ter chance nenhuma, né? Mas tudo bem. Mas tivesse assim o futuro maravilhoso e tal. Se ela falasse assim, eu nunca quero sair de perto da minha mãe, para mim acabou, beleza. Tá ótimo. Não é errado isso. Tudo bem. Não tem nada de errado. Você querer morar na mesma cidade da sua mãe, tudo bem. Só que para o meu plano, para o meu planejamento, não vai dar certo. E se eu me casasse com uma pessoa assim, ia dar errado, ia ter problema no casamento. Então, antes de você se apaixonar, antes de você encontrar a pessoa, se conheça. Quais são os seus valores, as suas prioridades, o que você sonha para o futuro. E então, peça a Deus que te dê uma pessoa assim. Não deixe o vento do destino e qualquer coisa ir acontecendo na sua vida. Então, essa foi a segunda regra de ouro. Não dê chance de se apaixonar se você não dê chance de se apaixonar por qualquer pessoa. E os rapazes, é isso que eu quero te falar. Eu repetia muitas vezes o versículo de Provérbios 31 que diz, enganosa é a beleza, é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está escrito em Provérbios 31, versículo 30. Então não se resume, quando o Provérbios 31, versículo 30 fala isso, não é que você, então a Bíblia está escrito que a beleza é vã, é passageira, então eu vou namorar qualquer uma desdentada, cabelo rapado, isso aqui. Não é isso, a Bíblia, o Ivan está ensinando que tem que namorar com mulher feia. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? Eu também não estou falando que está errado ser bonita e arrumar o cabelo, etc. e tal. O que eu estou falando é que não se resume a isso. A tua vida não se resume a isso. Você vai ter problemas e vai se machucar se não escutar o que eu estou te falando. Tá? Agora eu quero também continuar aqui nesse mesmo tema de não julgar pelas aparências. Eu quero falar com as irmãs da nossa congregação, para as mulheres, para as irmãs. Você que tem investido, na beleza do seu corpo, você tem cuidado do seu cabelo, você fica bonita, você vai no salão, você cuida da sua unha, você faz ginástica, você faz cirurgia para tirar o peso, etc. e tal. Isso tudo, eu sei por que é que você faz isso. Todo mundo sabe. Você faz isso para se sentir bem. Você faz isso para ficar bonita. E é claro, a mulher é do caráter dela, é da essência dela. Ela quer ficar bonita, porque quando ela ouve o elogio do marido, ela ouve o elogio das amigas, ou a inveja, não sei, né? Você está magrinha, você está bonita, ela se sente bem, né?
Eu já ouvi falar que existe uma competição violenta entre as mulheres no Brasil, né? Para ver qual que é a mulher mais bonita, entre si e tudo. Eu não sei, mas o que eu quero te falar, para você, minha irmã, é que está tudo bem. É bom você se sentir bem por estar bonita. É bom você fazer isso. Mas eu quero te perguntar, você tem investido na beleza da tua alma? Você tem cuidado para que assim como você é bela fisicamente, você também seja uma pessoa linda no seu caráter? Você tem trabalhado a beleza da sua alma? Você tem trazido tranquilidade ao seu lar, em meio às provações no casamento, provações financeiras, provações de doenças? Dentro de um lar, dentro de uma casa, quando a mulher ela é tranquila, quando a mulher ela tem paz, a casa tem paz, a harmonia no lar, a tranquilidade no lar. Então, o homem chega do trabalho e ele sabe que ele pode encontrar um ambiente saudável, um ambiente feliz. Mas quando a mulher está irada, está insegura, ansiosa, e está com todas aquelas coisas acontecendo emocionalmente, toda a casa fica desestabilizada. Então, o seu papel é essencial, de trazer paz, de trazer tranquilidade, de abençoar o seu marido, de abençoar os seus filhos, de trazer harmonia e paz dentro de casa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, especialmente falando para você, né, a palavra de Deus fala que não seja a beleza da mulher, né, o enfeite do cabelo, essas coisas todas, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Mas que seja a beleza do Espírito. Então cuide da tua alma. Talvez você, como a minha mãe, ela tinha problema de saúde, então ela precisava tomar um remédio para ansiedade, para acalmar. Quando ela não tomava, era aquela guerra dentro de casa. Então, se você precisa de um remédio, se você precisa de fazer atividade física para diminuir a sua ansiedade, para diminuir o seu estresse, para você não gritar dentro de casa, para não acontecer todas aquelas tempestades, aquelas guerras dentro de casa, busque em oração, busque na atividade física, busque no remédio, procure cuidar da sua alma, cuidar do seu interior. Agora a minha mensagem para os pais, para os homens: não julgue pela aparência. O número de jovens, eu quero dar um alerta aqui para os homens dessa igreja, e até mesmo para aqueles que já estão aí entrando no casamento, no parque de diversões, né? O número de jovens, filhos de irmãos, que saem da igreja, quando chega mais ou menos os 17 anos para frente, tem sido alarmante. Tá? Trate do coração do seu filho. Trate do coração da sua esposa, trate do coração dos seus filhos, focando agora nos filhos. Verifique o que tem preenchido o coração dos seus filhos. Tá? Não fique satisfeito simplesmente porque o teu filho vem para a igreja. Ajude seu filho, sua filha, a sentir prazer nas coisas de Deus. Ajude seu filho, sua filha, a sentir valor nas coisas de Deus, alegria nas coisas de Deus. Ah, Ivan, mas eu mesmo não sinto isso. Então você tem que cuidar do seu coração. Você precisa cuidar do seu coração para que você, homem, pai, líder do lar, você precisa sentir prazer nas coisas de Deus, alegria nas coisas de Deus, mostrar o valor que há nas coisas de Deus. Nós trabalhamos muito, muito mesmo, e ficamos satisfeitos quando nós podemos trabalhar muito e sustentar nossas casas. E às vezes, nessa pegada de trabalhar dia após dia, nós vemos nossos filhos ali no celular, né? Não vou usar o exemplo da Sara, tá? Pediu para não falar. Então nós vemos nosso filho ali no celular, para lá e para cá, e aquela coisa, e eu fiquei observando aquilo, mas eu estava trabalhando muito, eu falei, depois eu vou resolver. Depois eu vou resolver, e aí então já tinha ouvido falar de um tal de youtuber, né? Eu ouvi falar que existia isso daí. E aí então eu comecei a ver assim, muito rapidamente, resolvi dar uma pesquisada de leve. Então eu quero te alertar. Infelizmente, os nossos filhos hoje,
às vezes passam horas enchendo o coração com estúpidos youtubers que ensinam coisas estúpidas, inúteis, podres, pecaminosas, que só vão trazer tristeza para o seu lar, só vão trazer tristeza para os seus filhos. E você, jovem, que está revoltado comigo aí que estou falando, eu só estou falando isso para o seu bem. Amanhã você vai lembrar, puxa vida, ele falou aquilo para eu não me machucar. Está filmando aí, né? Está gravado, né? Então, vocês que gostam de ficar olhando isso aí, olha essa mensagem vez após vez. Ajude, não julgue pela aparência, pai. Julgue pela verdade. Julgue o coração. Olhe lá como que está o coração. E eu quero terminar a mensagem agora para toda a igreja como um todo. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 38. Lucas 7, 38. Lucas 7, 38. Vamos ler o 36 em diante. Lucas 7, 36 em diante. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, o fariseu na Bíblia, ele é uma pessoa que ele julga o tempo todo os outros. E ele estava preocupado porque a mulher estava encostando em Jesus. Ele se achava tão importante que ele estava chateado porque a pecadora estava encostando em Jesus. Então isso aqui é para toda a igreja, irmãos. Jesus, ele se encontrou com prostitutas, pessoas endemoniadas, uma da qual ele expulsou 7 demônios, ladrões, mulheres rejeitadas pela sociedade, viúvas, pessoas tidas como inferiores, cegos, hoje nós falamos deficientes das pernas, pessoas que não tinham condição para nada, impuro, leproso, né? E Jesus ia lá e tocava, e sempre ele fala 2 coisas. Ou ele fala: filho, a tua fé te salvou. Ou então ele diz: os teus pecados estão perdoados. E lembrei de mais uma, ele gostava muito de dizer também: seja feito conforme a tua fé. Jesus, igreja, ele não chegava dizendo assim: você é um safado, você está com problema no seu casamento, você está com problema na sua família, está com problema na criação dos filhos, a culpa é sua. Quem mandou você não dar atenção para o seu casamento? Quem mandou você não dar atenção para os seus filhos? Jesus não faz desse jeito. Jesus não chega acusando e falando: você é um sem vergonha. Você não prestou atenção no que estava escrito na palavra. Você não prestou atenção na pregação nos domingos. Jesus não faz isso com as pessoas, com os marginalizados, os rejeitados da sociedade. Por que é que ele não faz isso? Porque especialmente Jesus, ele ensinou que nós devemos julgar pela reta justiça. O que ele quis dizer ali? Ele estava mostrando que ele olhava o coração da pessoa. E que ele olhava que aquela pessoa, ela entrou num problema. Ela vive um problema. Mas muitas vezes, meus irmãos, existem pessoas que estão num problema que ela gostaria muito de sair, mas ela não consegue. Ela está escravizada no pecado, ela quer sair, mas não consegue. A situação da vida dela está difícil. Ela quer mudar. Então essa mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, chega, chora aos pés de Jesus. E Jesus pega e fala que ele conta uma parábola, ele termina dizendo: aquele a quem muito
foi perdoado, o que ele fala em seguida? Muito é amado. Quem é muito perdoado é porque eu amo muito. Ou seja, Jesus falou em outras palavras, eu amo mais essa mulher pecadora que está chorando aos meus pés do que todos vocês fariseus que ficam apontando o dedo. Sabe, e Jesus, ele não fez isso que eu falei, ele não chamou de safado, de sem vergonha, não falou para ela, por que você fez esse trem errado, por que você é uma pecadora, ninguém te obrigou a fazer isso. Jesus não fez nada disso com ela. Porque Jesus sabia que no fundo do coração dela, ela não queria viver aquela situação. A mesma coisa lá do ladrão da cruz, ele se arrependeu. Jesus podia falar, é bem feito, safado, vai roubar, agora você merece o prego na mão, aí você merece. Não. O ladrão merecia escutar isso, mas Jesus pegou e falou, eu te perdoo, você vai estar comigo hoje no paraíso. Então, o nosso Deus não é um Deus que julga. Agora, não é um Deus que julga dessa maneira errada, vai olhando a aparência e vai acusando e vai apontando o dedo. Agora, você já reparou que Jesus, eu gosto das partes em que a Bíblia nocauteia, né? Eu gosto daquelas partes em que a Bíblia chega metendo o pé na cara mesmo, né? Nos versículos meus preferidos da Bíblia, viu, Juliana? É aquele que fala assim, vocês são piores do que burro e vaca. Né? Isaías capítulo 1, meu povo não entende. O jumento, o cavalo entende, mas o meu povo não. Eu amo essa passagem, eu amo essas passagens duras da Bíblia. Né? Eu gosto que fala isso comigo. Então, você sabe muito bem que Jesus pega e fala assim, para os fariseus que iam todo domingo na igreja, davam o dízimo até da hortelã, da cebolinha, vivia aquela vida assim de aparência perfeita. Jesus chama eles de raça de cobra. Não é que seria hoje o nosso sem vergonha, né? Raça de cobra. Fala que são sepulcros caiados. Sepulcro caiado era o seguinte, porque eles pintavam de cal branco lá, os sepulcros, a sepultura dos profetas, dando um embelezamento, mas por dentro Jesus fala, vocês são igual essas sepulturas aí. Bonito por fora, todo mundo vê, mas lá por dentro está cheio de toda sujeira e imundícia. Jesus, ele é forte com eles. Jesus, ele chega dando cotovelada no olho mesmo, dando paulada no safado. Mas por que ele faz isso com eles? E não fez isso com o ladrão, com a prostituta, com o leproso, com o outro que estava enrolado, seja no que for. Por que Jesus não faz isso? Porque simplesmente nosso Deus, ele pega pesado com quem conhece a Bíblia e finge. Com quem sabe o que está escrito e finge. Com quem sabe o que deve fazer e não faz por pura sem vergonhice. Não faz porque não quer. Porque valoriza a aparência. Jesus pega pesado, Deus pega pesado, é isso. Isso aí. Então, tome cuidado, você que conhece a Bíblia e não faz porque não quer. Você que sabe o que está escrito na Bíblia e não obedece porque não quer. Você sabe que tem que perdoar e não perdoa porque não quer. Você sabe que tem que orar e não ora porque não quer. Você sabe que tem que visitar e não visita porque não quer. Você sabe que tem que ofertar na igreja e não visita porque não quer mesmo. Você sabe que tem que ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para sua família, dar um bom exemplo e não faz isso porque não quer. Toma cuidado. O nosso Deus pega pesado aí. Ele dá cotovelada no olho, ele derruba mesmo, joelhada na cara. Você gosta de MMA, não gosta? Então, é isso aí. Ele pega pesado. Então, mas por que ele não fez com o outro? Porque o outro, resumindo então, porque o outro queria fazer, mas não conseguia. Ele queria sair do pecado, mas não conseguia. Então, o nosso papel é estender a mão para aquele que está caído e quer ajuda, e vamos junto com ele. Vamos abraçar, vamos dar o ombro para ele aqui, ó, eu vou com você, eu te ajudo, vamos junto nessa pegada, vamos junto nessa luta para mudar a sua situação. Não é perguntar, mas onde que você arrumou esse problema? Onde você arrumou essa dívida? Onde você arrumou? Não, não é isso. É o seguinte, eu vou te ajudar a sair do problema. Eu não quero me aprofundar no teu problema para te acusar, eu quero te ajudar a sair. Que sejamos uma igreja transparente. Uma igreja capaz de ajudar, que sejamos uma igreja que perdoa. Muitas pessoas que estão no pecado, lembre-se disso, não queriam estar lá. Portanto, essa igreja tem o desafio de não olhar para os defeitos, mas olhar para a solução. Essa igreja tem o desafio
de responder a seguinte pergunta: qual é a beleza que interessa para Deus? Os jovens, homens e mulheres, solteiros, casados, divorciados, viúvos, que casaram de novo, todos nós precisamos viver sabendo que a aparência que realmente interessa é a paz do coração, a beleza que interessa é a fé, a beleza que interessa é a esperança, a beleza que interessa é o amor, a beleza da alma. Isso vai te fazer sentir feliz, isso vai te fazer sentir bem. E a pergunta que eu encerro essa mensagem é: você tem certeza que acredita? Deus seja louvado.